Imagine acordar no meio da noite dentro de uma barraca, em uma montanha coberta de neve, com ventos violentos e temperaturas capazes de matar em poucos minutos. Do lado de fora não existe abrigo, não existe cidade, não existe ajuda, apenas escuridão, gelo e uma floresta distante. Agora imagine que, por algum motivo desconhecido, você e seus amigos decidem cortar a própria barraca por dentro e fugir montanha abaixo quase sem roupa, sem botas adequadas e sem equipamento suficiente para sobreviver. Dias depois, equipes de buscas encontram a barraca abandonada. Os pertences continuam lá, as roupas continuam lá e os sapatos continuam lá, mas os 9 jovens desapareceram. Quando os corpos finalmente começaram a ser encontrados, o caso se torna ainda mais estranho. Alguns morreram de hipotermia, outros apresentavam ferimentos graves. A investigação soviética termina dizendo apenas que eles foram mortos por uma força natural irresistível. Mas que força foi essa? Um avalanche? Um erro fatal? Um teste militar? Ou algo que até hoje não conseguimos explicar? Essa é a história de Passos Dyatlov, e este é mais um Arquivo Perdido. Em janeiro de 1959, um grupo de estudantes e jovens graduados do Instituto Politécnico dos Urais decidiu realizar uma expedição pelas montanhas do norte dos Urais, na então União Soviética. A jornada seria difícil, longa e perigosa, mas não era uma aventura feita para amadores. O líder era Igor Dyatlov, um jovem experiente, disciplinado e respeitado pelos colegas. Ao lado dele estavam outros montanhistas preparados, acostumados com trilha, neve, frio extremo e expedições em regiões isoladas. O objetivo do grupo era alcançar o Monte Otorten, uma montanha remota cujo nome, segundo algumas traduções populares, costuma ser associado como algo não vá lá. Essa tradução é debatida, mas ajudou a alimentar ainda mais a aura sombria do caso. Para os integrantes da expedição, porém, aquilo não era uma lenda, era apenas mais um desafio. O grupo deixou Sverdlovsk no fim de janeiro de 1959. A viagem começou de trem, passou por cidades pequenas, estradas difíceis e trechos cada vez mais isolados. Quanto mais avançavam para o norte, mais deixavam a civilização para trás. Durante o caminho, eles escreveram diários, tiraram fotografias e registraram momentos descontraídos da viagem. As imagens mostravam jovens sorrindo, brincando na neve e carregando seus equipamentos com a confiança de quem acreditava estar vivendo apenas mais uma grande aventura. Nada nas primeiras fotografias indicava medo, nada indicava pressa, nada indicava que aquela seria a última viagem de suas vidas. Antes de o grupo seguir para a parte mais difícil da expedição, um dos integrantes precisou tomar uma decisão. Yuri Yudin começou a sentir fortes dores por causa de problemas de saúde e percebeu que não conseguiria continuar. Ele se despediu dos amigos e voltou para casa. Essa decisão salvou sua vida. Yuri seria o único membro da expedição a sobreviver. Anos depois, ele carregaria para sempre o peso de ter sido o último a ver o grupo vivo. Para ele, aquela despedida não parecia definitiva. Era apenas um colega voltando mais cedo enquanto os outros continuavam a jornada. Mas depois daquele momento, Igor Dyatlov e os outros 8 integrantes seguiram para uma região que jamais retornariam. Depois da saída de Yuri, 9 pessoas continuaram a expedição. Eles atravessaram florestas, abriram caminho pela neve e enfrentaram um clima cada vez mais hostil. A região era remota, silenciosa e extremamente difícil de atravessar. Durante o dia, o grupo avançava lentamente. À noite, montava acampamento, escrevia no diário e tentava descansar antes da próxima etapa. As próximas anotações indicam que eles ainda estavam seguindo o plano, mas no início de fevereiro, algo mudou. O grupo acabou montando acampamento na encosta do Monte Kolotsiak, conhecido por muitos como a Montanha dos Mortos. A decisão parecia estranha para alguns especialistas. Em vez de descer até a floresta, onde haveria mais proteção contra o vento, eles ficaram expostos na encosta aberta. Naquela noite, a barraca foi montada na neve. O vento aumentou, a temperatura caiu. Em algum momento durante a madrugada, algo aconteceu. Algo forte o suficiente para fazer 9 pessoas experientes abandonarem o único abrigo que tinham, sem roupas adequadas, sem bota e sem explicação. Durante os últimos dias de janeiro de 1959, a expedição avançava exatamente como planejado. O grupo registrava tudo em fotografias e diários. Apesar do frio intenso, os 9 montanhistas pareciam confiantes e mantinham bom humor. Eles já haviam enfrentado condições semelhantes em outras ocasiões. Nenhum deles imaginava que estavam registrando os últimos momentos de suas vidas. Na manhã de 1º de fevereiro de 1959, o grupo retomou a caminhada em direção ao Monte Otorten. O clima, porém, começou a piorar rapidamente.
Uma forte ventania reduziu a visibilidade quase a zero, enquanto a neve soprada pelo vento dificultava distinguir o relevo da montanha. Em algum momento daquela tarde, Igor Dyatlov percebeu que o grupo havia saído da rota planejada. Em vez de seguir para o vale que levava ao objetivo da expedição, eles acabaram subindo a encosta de Klolatsiak. Os investigadores acreditam que esse desvio ocorreu por causa das condições climáticas e de baixa visibilidade. Ainda hoje, especialistas discutem se Igor percebeu imediatamente o erro ou se decidiu continuar mesmo assim. O fato é que, naquele fim de tarde, o grupo precisava tomar uma decisão. Essa é uma das primeiras perguntas levadas por quem estuda o caso, porque 9 montanhistas experientes decidiram montar a barraca em uma encosta completamente exposta ao vento, quando a floresta ficava um pouco mais de 1 quilômetro de distância. Existem algumas explicações possíveis. A primeira é que Igor pretendia ganhar altitude naquele mesmo dia para facilitar a subida na manhã seguinte. Outra hipótese é que, devido ao cansaço e à baixa visibilidade, o grupo preferiu não perder tempo descendo até a linha das árvores. Também é possível que eles acreditassem estar em uma posição segura. Até hoje, ninguém sabe exatamente qual o motivo da decisão, mas todos concordam em um ponto: aquele local deixava a barraca extremamente vulnerável ao vento e ao acúmulo da neve. Os 9 montanhistas cavaram parte da neve na encosta e montaram a barraca voltada para o declive. Depois de instalada, ela foi parcialmente coberta por neve para aumentar sua estabilidade. No interior da barraca, organizaram os equipamentos como sempre faziam. As botas ficavam próximas à entrada, casacos extras permaneceram dentro. Machados, mochilas, comida e utensílios também foram deixados ali. Os diários indicam que o grupo preparou o jantar normalmente. Nada sugere qualquer discussão, nada indica medo, nada faz imaginar que poucas horas depois todos abandonariam aquele abrigo. Entre os objetos recuperados pelos investigadores estava uma câmera fotográfica. Nela havia diversas imagens registrando toda a expedição. A última fotografia conhecida mostra alguns integrantes montando a barraca na neve sob ventos fortes. A imagem é granulada, escura, mas suficiente para registrar o último momento confirmado em que o grupo ainda estava vivo. Nenhuma fotografia posterior foi encontrada, nenhum diário foi escrito depois daquela noite. O silêncio começa exatamente ali, na encosta de Klolatsiak. É aqui que termina tudo o que sabemos com certeza, porque depois que os 9 montanhistas entraram na barraca, não existe mais nenhuma testemunha, nenhum sobrevivente, nenhum registro escrito. Tudo o que aconteceu nas horas seguintes precisou ser construído apenas pelas evidências encontradas semanas depois. Sabemos que, em algum momento da noite, o grupo saiu da barraca. Sabemos que eles não utilizaram a entrada principal. Sabemos que a lona foi cortada por dentro. Sabemos que deixaram para trás botas, casacos pesados, comida e praticamente todos os equipamentos de sobrevivência, e sabemos também que caminharam montanha abaixo em direção à floresta. Mas a pergunta que permanece até hoje é a mesma: o que poderia ser tão assustador a ponto de fazer 9 pessoas experientes abandonarem o único abrigo disponível em temperaturas próximas de 40 graus negativos, praticamente sem roupas? Os primeiros indícios encontrados pelas equipes de resgate transformariam esse desaparecimento em um dos maiores mistérios da história. No dia 12 de fevereiro de 1959, o grupo deveria enviar um telegrama informando que havia concluído a expedição. Era um procedimento combinado antes da viagem, mas a mensagem nunca chegou. No início, ninguém entrou em pânico. Atrasos eram relativamente comuns em expedições daquele tipo. As condições climáticas podiam obrigar os montanhistas a permanecer mais alguns dias nas montanhas. Por isso, os familiares e os colegas aguardaram. 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas o silêncio continuava. Foi então que as buscas começaram. No dia 20 de fevereiro, o Instituto Politécnico dos Urais organizou os primeiros grupos de buscas formados por estudantes e professores. Pouco depois, militares, policiais e equipes especializadas também passaram a participar da operação. A região era enorme, coberta por neve profunda, com temperaturas inferiores a menos 25 graus Celsius durante o dia e ainda mais baixas durante a noite. Helicópteros sobrevoaram as montanhas, equipes percorriam os vales, florestas e encostas, mas durante vários dias não encontraram absolutamente nada, até que em 26 de fevereiro de 1956, uma das equipes avistou algo parcialmente coberto pela neve. Era a barraca. Quando os socorristas chegaram ao local, perceberam imediatamente que havia algo profundamente errado. A barraca continuava praticamente no mesmo lugar onde havia sido montada. Parte dela estava parcialmente soterrada pela neve, mas não havia ninguém dentro. Ao entrarem, encontraram mochilas, comida, equipamentos, roupas pesadas, cobertores, machados, as câmeras fotográficas, diários e suas botas. Tudo permanecia ali.
Era como se os ocupantes tivessem saído às pressas, deixando para trás tudo aquilo que seria indispensável para sobreviver, mas o detalhe mais estranho ainda estava por vir. Durante a perícia, os investigadores observavam que as lonas apresentavam vários cortes. Esses cortes chamaram imediatamente a atenção. Após análises realizadas pelos peritos soviéticos, concluiu-se que eles haviam sido feitos de dentro para fora, ou seja, em vez de utilizar a entrada principal da barraca, alguém havia aberto passagens rasgando a própria lona. Esse detalhe mudava completamente a interpretação do caso. Se o grupo teve tempo para cortar a barraca, significa que não foi simplesmente arrastado por uma avalanche de grandes proporções. Também significa que, por algum motivo, eles acreditaram que sair imediatamente era mais importante do que utilizar a saída normal. Até hoje, isso continua sendo um dos elementos mais intrigantes da investigação. Poucos metros abaixo da barraca, as equipes encontraram outro detalhe surpreendente. Havia pegadas. Elas seguiam em direção à floresta. Segundo os investigadores, as marcas pertenciam ao próprio grupo. Não havia sinais claros de luta, nem dezenas de pegadas indicando perseguição. As marcas mostravam que os montanhistas haviam descido a encosta relativamente organizados. Algumas pessoas estavam descalças, outras usavam apenas meias. Algumas pareciam calçar apenas um pé, outras utilizavam calçados improvisados. Mesmo assim, as pegadas indicavam caminhada, não corrida desesperada. Esse detalhe continua sendo debatido até hoje. Se estavam fugindo de um perigo imediato, por que desceram caminhando? E se não havia perigo, por que abandonaram toda a proteção contra o frio? Seguindo as pegadas, as equipes chegaram até a borda da floresta. Ali encontraram o resto de uma pequena fogueira, galhos quebrados, marcas de tentativa de manter o fogo aceso. Próximo dali estavam os dois primeiros corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Os dois estavam praticamente sem roupas adequadas para enfrentar aquele frio extremo. Segundo os laudos, ambos morreram de hipotermia. Apresentavam queimaduras leves nas mãos e nas pernas, compatíveis com a proximidade da fogueira. Alguns dedos apresentavam ferimentos graves. Os indicadores acreditavam que as lesões poderiam ter sido causadas enquanto tentavam quebrar galhos ou subir em árvores. Ao lado da fogueira havia um grande cedro. Seus galhos inferiores estavam quebrados a vários metros de altura. A hipótese mais aceita é que um ou ambos tentaram subir na árvore para observar a barraca ou procurar os companheiros, mas eles nunca conseguiram voltar. Continuando a busca entre o cedro e a barraca, os socorristas fizeram outra descoberta. Foram encontrados os corpos de Igor Dyatlov, Zinaida Komogorova e Rustem Slobodin. Os três estavam espalhados pelo caminho de volta em direção ao acampamento. Essa posição levou os investigadores a uma conclusão importante. Muito provavelmente eles tentaram retornar para a barraca, talvez para buscar roupas, talvez para ajudar os amigos, talvez acreditasse que o perigo já havia passado, mas nenhum deles conseguiu chegar. Todos morreram antes de completar o percurso. Naquele momento, os 5 novos integrantes haviam sido encontrados, mas ainda faltava 4 pessoas, e seria justamente esses 4 desaparecidos que transformariam o caso do Passo Dyatlov em um dos maiores mistérios da história. 5 integrantes da expedição haviam sido encontrados. Todos estavam mortos, mas ainda faltava 4 pessoas. As equipes de resgate continuaram procurando durante dias, vasculhando cada metro da floresta. A neve, porém, aumentava rapidamente e tornava a busca quase impossível. Sem novos vestígios, as operações foram temporariamente suspensas. O inverno passou, a neve começou a derreter, e somente meses depois, uma nova descoberta mudaria completamente o rumo da investigação. No início de maio de 1959, os socorristas retornaram às buscas utilizando sondas metálicas para perfurar a neve acumulada. Foi assim que localizaram uma depressão natural na floresta, semelhante a um pequeno barranco por onde corria um riacho durante o verão. Ali, sob aproximadamente 4 metros de neve, estavam os 4 integrantes que ainda permaneciam desaparecidos: Ludmila, Alexander, Nikolai e Semyon. Os corpos estavam muito mais bem vestidos do que os 5 primeiros encontrados. Alguns utilizavam roupas pertencentes aos próprios companheiros que haviam morrido próximos ao cedro. Esse detalhe levou os investigadores a acreditar que, após as primeiras mortes, parte do grupo retirou roupa dos amigos na tentativa de aumentar as chances de sobrevivência. Era uma prática conhecida em situações extremas, mas o estado desses 4 corpos revelaria algo que ninguém esperava. Durante as autópsias, os médicos encontraram lesões extremamente graves. Ludmila apresentava múltiplas fraturas nas costelas. Semyon também possuía diversas costelas quebradas. E Nikolai sofreu uma grave fratura no crânio. Os médicos descreveram essas lesões como compatíveis com uma força muito intensa. Ao mesmo tempo, outro detalhe chamou a atenção.
Apesar das fraturas severas, os corpos apresentavam poucas lesões externas, quase não havia cortes profundos, quase não havia hematomas visíveis. Era como se a força tivesse atuado internamente. Na época, um dos peritos comparou esse tipo de trauma ao impacto de um acidente automobilístico. Essa observação alimentaria inúmeras teorias ao longo das décadas. Entre todos os detalhes encontrados durante as autópsias, um deles acabou se tornando o mais famoso. O corpo de Ludmila estava sem a língua. Além disso, parte dos tecidos da boca e dos olhos também haviam desaparecido. Durante muitos anos, esse fato foi tratado como um dos maiores enigmas do caso, mas especialistas modernos apontam uma explicação bastante diferente do que costuma aparecer na internet. Segundo patologistas e pesquisadores forenses, corpos permanecendo durante meses em água corrente, neve e expostos à ação de animais podem perder tecidos moles de forma relativamente comum. Esses tecidos são justamente os primeiros a desaparecer durante a decomposição. Por isso, embora os aspectos sejam impressionantes, não existe evidência de que a língua tenha sido removida antes da morte. Ainda assim, esse detalhe continua sendo um dos mais lembrados quando o caso é discutido. Outro elemento contribuiu para aumentar ainda mais o mistério. Durante exames laboratoriais, algumas peças de roupas apresentavam níveis de radiação superiores ao considerado normais. Quando essa informação foi divulgada, surgiram inúmeras teorias envolvendo armas secretas, experimentos militares e testes nucleares. No entanto, os próprios investigadores nunca encontraram evidências de explosões nucleares ou qualquer atividade militar comprovada naquela montanha. Além disso, alguns imigrantes da expedição já haviam trabalhado anteriormente em ambiente onde materiais radioativos eram utilizados, o que pode explicar parte da contaminação encontrada em determinadas roupas. Até hoje, a origem exata dessa radiação continua sendo discutida, mas ela nunca foi considerada uma prova de um experimento secreto. Com todos os corpos recuperados, a investigação soviética chegou ao fim, mas em vez de esclarecer o caso, ele criou ainda mais perguntas. O relatório oficial afirmava apenas que os 9 montanhistas morreram em consequência de uma força natural irresistível. Nenhuma explicação adicional foi apresentada, não dizia qual força, não dizia como ela agiu, nem por que levou os integrantes da expedição a abandonar a barraca naquela madrugada. Era uma conclusão extremamente vaga. E justamente essa falta de respostas transformaria o Passo de Atlov em um dos maiores mistérios do século XX. Depois que todos os corpos foram encontrados, o caso deixou de ser apenas uma investigação criminal. Ele se transformou em um dos maiores debates da história. Ao longo de mais de 60 anos, centenas de teorias surgiram tentando explicar o que aconteceu naquela madrugada. Algumas são baseadas em estudos científicos, outras nasceram de interpretações equivocadas dos documentos, e algumas simplesmente não possuem qualquer evidência. Por isso, antes de tirar qualquer conclusão, é importante separar fatos de especulações. Durante décadas, a hipótese de avalanche foi praticamente descartada. O principal argumento era simples. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a barraca ainda estava parcialmente visível, e não existia uma enorme massa de neve cobrindo completamente o acampamento. Além disso, as pegadas deixadas pelos montanhistas ainda podiam ser vistas descendo em direção à floresta. Esses elementos pareciam incompatíveis com uma avalanche tradicional. Entretanto, em 2019, a Procuradoria-Geral da Rússia reabriu oficialmente o caso para revisar as principais hipóteses. No ano seguinte, concluiu que o cenário mais provável era uma avalanche de placa, um tipo muito específico de deslizamento de neve. Em 2021, um estudo publicado por pesquisadores em parceria com cientistas especializados em mecânicas de neve apresentou um modelo físico mostrando que esse tipo de avalanche poderia, em determinadas condições, produzir exatamente o tipo de lesão observado em alguns integrantes da expedição. Segundo essa hipótese, uma pequena placa de neve teria deslizado sobre a barraca horas depois dela ter sido montada. O impacto poderia explicar parte dos ferimentos internos. Com medo de um novo deslizamento, o grupo teria cortado a lona para sair rapidamente. Mesmo assim, essa teoria não responde todas as perguntas. Ela explica uma parte importante dos acontecimentos, mas não consegue esclarecer completamente porque alguns integrantes caminharam mais de 1 quilômetro antes de tentar retornar. Outra hipótese discutida por pesquisadores envolve os chamados ventos catabalíticos. Esses ventos ocorrem quando massas extremamente frias de ar descem rapidamente pelas encostas da montanha. Em alguns lugares do mundo, pode atingir velocidades impressionantes. Segundo essa teoria, rajadas muito intensas poderiam ter feito o grupo acreditar que permanecer na barraca apresentava um risco maior do que sair dela. No entanto, não existe registros meteorológicos capazes de confirmar que um vento desse tipo ocorreu naquela noite. Por isso, essa hipótese permanece apenas como uma possibilidade. Talvez nenhuma teoria tenha ficado tão famosa quanto a dos 3 militares soviéticos. Algumas testemunhas relataram
afirmaram ter visto luzes alaranjadas no céu durante aquele período. Ao longo dos anos, essas observações deram origem à história envolvendo mísseis, explosões secretas, armas experimentais e até tecnologias desconhecidas. O problema é que nenhuma investigação encontrou prova de que um teste militar tenha causado a morte do grupo. Não foram encontrados fragmentos explosivos. Não existem documentos oficiais ligando a expedição a qualquer operação militar. As luzes observadas por testemunhas podem ter diversas explicações, incluindo o lançamento de foguetes realizados em regiões distantes ou fenômenos atmosféricos. Até hoje, essa teoria permanece sem comprovação. Outra hipótese antiga sugeria que o grupo teria sido atacado pelo povo indígena Mansi, que vive na região dos Montes Urais. Essa possibilidade surgiu logo no início da investigação. No entanto, foi rapidamente descartada. Não havia sinais de lutas próximos à barraca. As pegadas encontradas pertenciam apenas aos integrantes da expedição. Além disso, os próprios Mansi colaboraram com as buscas e não existia qualquer evidência do conflito entre eles e os montanhistas. Hoje, praticamente nenhum pesquisador considera essa teoria plausível. Mesmo depois de dezenas de estudos científicos, análises forenses e novas investigações, algumas perguntas continuam sem resposta. O que exatamente levou o grupo a abandonar a barraca? Por que eles caminharam em direção à floresta em vez de permanecer próximos ao acampamento? Por que alguns tentaram retornar enquanto outros permaneceram perto do riacho? E principalmente, qual foi a sequência exata de acontecimentos durante aquelas horas? Talvez nunca seja possível reconstruir completamente aquela madrugada, porque nenhuma testemunha sobreviveu. Tudo o que temos hoje são fotografias, diários, laudos e evidências espalhadas pela neve. Mais de 60 anos se passaram desde a noite em que 9 jovens montanhistas desapareceram nas montanhas geladas dos Urais. Ao longo desse tempo, milhares de páginas foram escritas, documentários foram produzidos, especialistas revisaram fotografias, laudos, mapas e diários. A investigação foi reaberta, novas tecnologias foram utilizadas. Mesmo assim, ninguém conseguiu reconstruir minuto a minuto tudo o que aconteceu naquela madrugada. Hoje, o caso continua sendo um dos maiores mistérios da história, mas diferente do que muitas histórias contadas na internet sugerem, também sabemos muito mais do que imaginamos. Antes de falar sobre teorias, vale a pena lembrar aquilo que realmente foi comprovado pelas investigações. Sabemos que os 9 integrantes montaram a barraca na encosta do Monte Kloetsiak, na tarde de 1º de fevereiro de 1959. Sabemos que durante a madrugada eles deixaram a barraca levando muito poucos equipamentos. Os cortes na lona foram feitos de dentro para fora, conclusão confirmada pela perícia soviética. Também sabemos que caminharam em direção à floresta, deixando pegadas relativamente organizadas na neve. Próximo ao Grande Cedro, 2 integrantes tentaram manter uma fogueira acesa. 3 morreram tentando retornar à barraca. Os 4 últimos foram encontrados meses depois, soterrados sobre vários metros de neve em um pequeno barranco. As autópsias confirmaram que parte do grupo morreu de hipotermia. Outros sofreram lesões internas extremamente graves. Esses são os fatos. Todo o restante representa a tentativa de explicar por que tudo isso aconteceu. Com base nas evidências disponíveis atualmente, muitos pesquisadores consideram que o cenário mais provável envolve uma combinação de fatores. Uma pequena avalanche de placa ou outro movimento localizado de neve pode ter feito o grupo acreditar que permanecer na barraca representava um risco imediato. Por isso, eles saíram rapidamente. Ao chegarem à floresta, tentaram acender uma fogueira e sobreviver até que o perigo passasse. Alguns decidiram voltar para recuperar roupas e equipamentos. Não conseguiram. Outros procuraram abrigo em uma depressão no terreno, onde acabaram sofrendo um acidente graves provocados pelo desabamento da neve, pela queda do barranco ou pelo peso da própria camada de gelo acumulada. Essa hipótese consegue explicar grande parte das evidências, mas não todas. Ainda existem detalhes que permanecem em aberto e talvez nunca sejam totalmente esclarecidos. Ao longo das décadas surgiram histórias envolvendo alienígenas, criaturas misteriosas, experimentos secretos, ataques de monstros, armas de energia e diversas outras versões que ganharam força principalmente na internet. Apesar de populares, nenhuma dessas teorias possui evidências concretas. Os documentos oficiais não apontam para ataques de animais. Não existe prova de confronto com o povo Mansi. Também não há evidências confirmadas de um ataque militar ou um experimento secreto naquela montanha. Isso não significa que todas as perguntas foram respondidas. Significa apenas que evidências disponíveis não sustentam essas hipóteses. É justamente essa diferença entre fatos e especulações que torna o caso tão fascinante. Hoje, o local onde tudo aconteceu recebeu oficialmente o nome de Passos de Atlov, em homenagem ao líder da expedição. Todos os anos, pesquisadores, montanhistas e curiosos visitam a região para prestar homenagens e tentar compreender melhor aquela tragédia. As fotografias tiradas pelos próprios integrantes continuam sendo analisadas, os diários permanecem preservados, e novos estudos ainda surgem tentando responder perguntas que atravessaram gerações. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu durante aquelas horas, mas uma coisa é certa: os 9 jovens que partiram em busca de uma aventura jamais imaginaram que seus nomes entrariam para a história como protagonistas de um dos maiores mistérios do século XX.
Na noite de 1º de fevereiro de 1959, 9 montanhistas experientes entraram em uma barraca acreditando que aquela seria apenas mais uma noite de descanso antes de continuar a expedição. Na manhã seguinte, a barraca estava vazia, sem sinais claros de luta, sem sobreviventes e com perguntas que permanecem até hoje. O que fez aquele grupo abandonar o único abrigo que possuía em uma das regiões mais frias da União Soviética? Foi realmente uma pequena avalanche? Uma sequência de decisões tomadas sob extremo estresse? Ou existe algum detalhe daquela madrugada que jamais será conhecido? Talvez a resposta tenha desaparecido junto com a neve daquele inverno, ou talvez ela ainda esteja escondida em algum documento, fotografia ou evidência que ninguém percebeu. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer toda a cronologia da expedição, qual teoria faz mais sentido para você? A avalanche de placas explica o caso? Ou você acredita que ainda existe algo importante que nunca foi revelado? Escreva sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas montanhas guardam segredos por décadas, e alguns mistérios talvez nunca sejam completamente resolvidos. E este foi mais um Arquivo Perdido.